Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Estamos iniciando mais um culto solene a Deus. Momento de adoração, de comunhão, de meditação na santa e bendita palavra de Deus, que é o porto seguro das famílias, base moral e ética da vida vitoriosa. Quem quer o melhor para si, quer a direção de Deus em sua vida. Por isso, que bom que você está aqui conosco. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço, e vamos iniciar este culto falando com Deus, suplicando, agradecendo, colocando diante de Deus as nossas famílias, a nossa igreja, a nossa nação e o mundo de um modo geral. E nós vamos acompanhar nesta oração a nossa irmã Hélida. Oremos ao Senhor, igreja. Pai querido, nós estamos na Tua presença, em nome de Jesus. Tu sabes das nossas necessidades, meu Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor ajude e visite cada um, para que todos possam, Senhor, confiar em Ti. Que todos nós possamos, na verdade, saber que o Senhor é o Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa igreja, Pai, está em oração. Muito obrigado, Senhor, Pai, pelos profissionais de saúde, meu Pai, que está na batalha contra a Covid e outras doenças, Senhor, que tem assolado o povo. Ó, Pai querido, console e conforte nesse momento todas as famílias enlutadas. Eu quero te pedir também, Senhor, pelos médicos, enfermeiros, Senhor, todos os profissionais de saúde, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa, meu Pai, a cada dia, a cada manhã, eles possam saber que o Senhor está com eles e que o Senhor é Deus e que não é um Deus como tu. Ó Deus querido, agora nós pedimos também pelos militares, Senhor, pelos políticos, meu Pai, e todas as lideranças. Tu sabe que o nosso país necessita muito de Ti, Pai. Tu conheces os problemas, as dificuldades, porque tudo, Senhor, o Senhor está com seus olhos fixos e o Senhor conhece. E nós te pedimos que o Senhor vai trabalhando, meu Pai, no coração, Senhor, desses políticos, dessas pessoas que estão à frente do nosso país. O nosso presidente nós colocamos diante de Ti também. Ó, mas nós sabemos que só o Senhor pode mudar as situações que muitos nesse momento estão passando. Aqueles desempregados, Pai, aqueles que realmente, os comerciantes que estão com a porta fechada, graças a Deus que muitos agora puderam abrir as suas portas, mas mesmo assim carece de Ti, porque todos meios inseguros, porque quando nós sentimos que tudo está passando, aí retorna, Senhor, um outro vírus, uma outra coisa para dar medo, né, para prejudicar o ser humano. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor está no controle e nós sabemos disso. Tenha misericórdia de todos nós. Ó Pai, nós queremos também te pedir pelas famílias, Pai, visite todas as famílias da nossa igreja. Também nós queremos te pedir, meu Pai, pelos aqueles pastores, missionários que estão na linha de frente pregando a tua palavra. Supra a necessidade dos seus servos e tenha misericórdia de cada um, porque o Senhor é Deus e nós confiamos, como já relatamos, confiamos somente no teu poder. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Agora nós te pedimos pelo culto dessa manhã, que o Senhor inspire o seu servo, meu Pai, que possa falar na direção do seu Santo Espírito. Ó Pai, tem misericórdia de todos nós, nos ajude, que possamos ficar firmes, olhando para Ti, porque o Senhor é autor e consumador da nossa fé, e que não venhamos nunca perder, Senhor, a fé em Ti, porque só o Senhor é o nosso sustentador, não há um outro. E nós ficamos muito felizes, meu Pai, por fazer parte dessa família maravilhosa, dessa família, Senhor, em Cristo Jesus, em que possamos colocar todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, tudo, Senhor, que necessitamos nas Tuas potentes mãos.
Ó Pai, nós te pedimos pelo pastor, nosso pastor, pela sua família. Meu Pai, abençoe o seu servo, fortaleça mais e mais o seu servo, dê saúde ao seu servo. E nós confiamos em Ti e temos certeza que o Senhor vai fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler um salmo que é um dos mais conhecidos e lindos ao mesmo tempo, que é o Salmo de número 23. Hoje é dia do pastor e esse salmo nos fala de Jesus como pastor desse grande rebanho que é a Igreja de Deus. Salmo de número 23, a palavra de Deus vai nos dizer assim, irmãos: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E queridos, nós vamos seguir louvando a Deus com muita alegria, acompanhando agora o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Que possamos querer estar perto de Deus todos os dias da nossa vida, independente do momento ou situação que estivermos vivendo.
Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Somente a Ti, Senhor. Amém. Precisamos de um milagre. Ressuscita os nossos sonhos. Acrescenta a nossa fé em Ti. Nós possamos confiar cada dia mais. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas se não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder, eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Declara o Senhor. Mas se eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a Tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, Ressuscita-me. ressuscita-me. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos orar mais uma vez, nos preparando agora para a reflexão da palavra de Deus,
Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo. Grandioso Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já usou no decorrer deste culto para falar conosco. Agora, Deus, quando estaremos lendo a tua palavra, nós te suplicamos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento para compreender a mensagem que veio do Senhor para a sua igreja nessa manhã e ao mesmo tempo acatar, colocar em prática, ó Deus, a santa e bendita vontade do Senhor, que nós sabemos que sempre visa o nosso melhor aqui e por toda a eternidade. Por isso nós oramos, ó Deus, desde diante agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a nossa reflexão desta manhã, nós estaremos lendo o texto que se encontra lá em Mateus 4, versículo 23, e nós estaremos refletindo nesse texto a partir do tema Jesus, nosso supremo pastor. Mateus, capítulo 4, versículo 23, vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus, nosso supremo pastor. Queridos, hoje é um dia muito especial para nós batistas, é dia do pastor. E eu me sinto profundamente honrado por Deus ter me chamado para o santo ministério. E tenho também profunda alegria em pastorear esta igreja que amo tanto. E tenho guardado em meu coração como uma verdadeira família, a primeira igreja batista em Vila do Sol. Embora tenhamos uma grande missão juntos e eu tenha uma grande responsabilidade perante Deus com esta igreja, vejo os irmãos como presente de Deus para a minha vida. E é uma honra fazer parte desta família que tanto prezo em meu coração, toda a minha família, toda a família pastoral, tenho certeza disso. Todo pastor deve ter a meta, o foco de ser igual a Jesus, pois Jesus é o nosso bom, o grande, o supremo pastor, como diz a palavra de Deus. O nosso texto base, embora seja breve, nos mostra o empenho de Jesus no seu exercício ministerial. Jesus já tinha passado pela água do batismo, pelo fogo da tentação. Então, Jesus deixa a Judéia para evitar conflitos precoces com as autoridades religiosas e vai para a Galiléia. Ali ele realiza prodígios, ele socorre o povo. Ali Jesus prega o evangelho de salvação. Sua fama transborda para além das fronteiras de Israel. Multidões fluíam de todos os cantos da nação para segui-lo. O texto em destaque nos mostra alguns pontos muito importantes sobre o ministério de Jesus que devem ornar o ministério de um verdadeiro pastor, um pastor segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos no ministério de Jesus um ministério de poder e graça. Jesus ensinava nas sinagogas, como diz o texto. Jesus foi o mestre dos mestres, o mensageiro e a mensagem, o profeta e a profecia, o professor e o conteúdo do seu ensino. Não ensinou a doutrina dos rabinos, nem o pensamento da sua época. Ensinou as escrituras sagradas, mostrando que ele era o cumprimento de toda a esperança prometida no Antigo Testamento. Jesus não ensinou nulidades, mas a verdade eterna. Ensinou nas sinagogas, lugar onde as pessoas se reuniam para ouvir a leitura da lei. Ensinou no lugar onde as pessoas buscavam conhecimento. Ensinou com fidelidade, com regularidade, com irretocável precisão, para que o povo entendesse que Deus queria o melhor para as suas vidas. Nós, de igual forma, imitando a Jesus, devemos, no cumprimento da grande comissão, ensinar a palavra de Deus aqui e acolá, em nossa terra e além das fronteiras, usando todos os métodos legítimos e disponíveis, até que as pessoas cheguem à maturidade e alcancem a estrutura de varão perfeito, como diz lá em Efésios 4, versículos 13 e 14. Jesus, queridos, era um mestre e também um pregador. Ele veio para pregar. Pregar não é a opinião dos doutores da lei, nem a última corrente do pensamento dos grandes rabinos. Jesus veio para pregar a palavra de Deus, o evangelho do reino, o evangelho da graça,
que chama o homem ao arrependimento, prometendo-lhe remissão dos pecados. O Evangelho que, pela obra de Cristo, transporta o pecador do reino das trevas para o reino da luz, da potestade de Satanás para o senhorio de Deus. O Evangelho que abre a porta da salvação pela fé em Cristo sem concurso das obras. O Evangelho que apresenta a bondade e a severidade de Deus, a graça e o juízo, a redenção e a condenação, a vida e a morte. Este Evangelho não é criação do homem, mas é dádiva de Deus para nós. Este Evangelho do Reino é a única boa notícia que pode tirar o homem da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, do juízo condenatório para a justificação pela fé. Este Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja não tem outra mensagem, o mundo não tem outra esperança. Nós precisamos pregar este Evangelho. O nosso texto diz que Jesus também curou toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus cuidou da alma e do corpo, das necessidades espirituais e das necessidades físicas. Seu ministério foi marcado pela compaixão. A dor que latejava no peito das pessoas doía também no seu coração. O ministério de Jesus, irmãos, estancou o sofrimento passageiro e resolveu o problema eterno. Trouxe pleno perdão para os pecados e pleno alívio para as dores. O ministério de Jesus trouxe socorro para os aflitos e pavimentou o caminho para a igreja seguir as suas pegadas. Não obstante, falta-nos o poder pleno e absoluto que nele há. Devemos ser revestidos de sua compaixão, a fim de exercermos dentro de nossas limitações o exercício da misericórdia. A igreja não pode se olvidar daqueles que sofrem, não pode passar de largo daqueles que jazem feridos à beira do nosso caminho. A igreja, queridos, é o braço estendido da misericórdia de Deus no mundo enfermo que soluça e geme sem esperança. O que pulsa no coração de Deus deve também pulsar em nosso coração. A misericórdia não é para ser discutida, mas para ser praticada. Em segundo lugar, irmãos, o ministério de Jesus também foi um ministério de humilhação e de exaltação ao mesmo tempo. Jesus é o centro da eternidade da história. Nele convergem todas as coisas na terra e no céu. Ele é o centro dos decretos eternos de Deus, o centro da Escritura Sagrada e será o centro do céu por toda a eternidade. E por isso nós destacamos aqui alguns símbolos, tanto da humilhação como da exaltação no ministério de Jesus. O primeiro é a manjedoura, símbolo da humilhação de Cristo. A encarnação do Verbo eterno, pessoal e divino é um glorioso mistério. O transcendente se esvaziou, vestiu-se de pele humana. O eterno entrou no tempo, o infinito tornou-se um bebê e o Rei dos Reis nasceu numa manjedoura. Tudo isso Jesus Cristo fez por amor a mim e a você. Sendo rico se fez pobre, sendo santo foi feito pecado, sendo bendito eternamente foi feito maldição. A manjedoura é um golpe no orgulho dos homens, pois Jesus veio como cordeiro, como servo, como alguém que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Outro distintivo do ministério de Jesus é a bacia e a toalha. Assim como nós vemos lá em João 13, versículos 4 e 5. Jesus Cristo, ele no exercício do seu ministério, no mesmo momento em que os discípulos estavam disputando entre si prestígio, proeminência, quem teria o primeiro lugar, naquele momento Jesus Cristo os confrontou, cingindo-se com uma toalha, deitando a água na bacia para lavar os pés empoeirados dos seus discípulos. Sendo ele o Senhor e o Mestre, voluntariamente fez o trabalho de um escravo. Jesus deixa claro que no reino de Deus a pirâmide está invertida. Aquele que tem mais honra é o servo de todos. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso mostra que a sua humildade é o portal de honra
e que a soberba é algo que Jesus abomina e não deve ser uma marca na vida da igreja. E o ponto mais humilhante do ministério de Jesus, irmãos, sem dúvida foi a cruz. Não podemos separar a manjedoura da cruz. Jesus nasceu numa manjedoura porque ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como seu sacrifício na cruz, Jesus varreu do altar os animais sacrificados como símbolo passageiro daquilo que viria para ser permanente, para selar como grande amor de Deus por nós a obra redentora que traria salvação a todo aquele que crê. Com sua morte, Jesus Cristo pôs fim a todo o sistema cerimonial judaico e abriu-nos um novo e vivo caminho para Deus. A cruz, irmãos, é o palco onde Deus demonstrou o seu amor por pecadores indignos e ao mesmo tempo satisfez a sua justiça, pois o seu Filho morreu como o nosso substituto. Na manjedoura, Jesus se esvaziou usando a toalha e a bacia, ele serviu, mas na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele nos substituiu. No entanto, irmãos, o Filho foi exaltado pelo Pai e ressuscitou. O túmulo vazio é símbolo da exaltação de Cristo. Jesus, ele não foi retido pela morte, ele prevaleceu contra a morte e arrancou o seu aguilhão. Ele triunfou sobre a morte e ressuscitou com um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, celestial. A morte foi vencida e tragada pela vitória. Sua ressurreição é o selo da nossa esperança. Jesus abriu o caminho da imortalidade e se levantou do túmulo como primícia dos que dormem. A sua ressurreição é a garantia de que aqueles que dormem em Cristo se levantarão do túmulo também e receberão um corpo semelhante ao seu corpo de glória. Por fim, o trono de glória nos mostra a exaltação do ministério de Cristo Jesus. Porque Jesus se esvaziou e foi obediente até a morte de cruz. Deus Pai o exaltou soberanamente e o fez assentar no trono nas alturas. Jesus foi elevado acima dos céus, ele está entronizado acima dos querubins, ele governa o universo, intercede pela igreja e voltará gloriosamente. Seu trono jamais será abalado e o seu reino jamais passará. Seu domínio é eterno, assim como a palavra de Deus nos diz. Diante dele, todo joelho precisa se prostrar e toda língua precisa confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até mesmo aqueles que rejeitaram terão que se prostrar. Ateus, agnósticos e místicos precisarão se render e confessar que Jesus é Senhor. Anjos, homens, demônios, todos precisarão reconhecer que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Jesus da manjedoura é também o Jesus do trono eterno. Ele está à destra de Deus Pai, de onde virá visivelmente, audivelmente, inesperadamente, inescapavelmente e gloriosamente para buscar a sua igreja. Virá para julgar vivos e mortos, virá para estabelecer o seu reino de glória, virá para colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos e entregar o reino ao Deus e Pai. Que Deus assim nos abençoe. Em terceiro e último lugar, queridos, nós estamos debaixo do cajado de Jesus. Quando eu paro para meditar no Salmo de número 23, que coisa linda, que coisa bela, esse Salmo tão poderoso que fala aos nossos corações. Ele também é um Salmo que nos fala sobre o pastoreio de Cristo Jesus. O Salmo 23 nos fala um pouco sobre o pastoreio de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 é um reservatório inesgotável de consolo para o povo de Deus. Dessa fonte jorra copiosamente refrigério para os cansados, força para os fracos e alegria para os tristes. Jesus é o pastor divino. Ele é o bom, o grande, o supremo pastor. Ele ama suas ovelhas e cuida delas. Ele deu a sua vida por elas e as guiará à casa do Pai, a bem-aventurança eterna. O Salmo 23 enseja-nos 3 lições muito oportunas. Primeiro, porque o Senhor é o nosso pastor, a pleno suprimento para as nossas necessidades.
Embora como ovelhas somos frágeis, míopes, inseguros, inclinados a nos desviarmos do aprisco das ovelhas em Cristo Jesus, o bom, o grande, o supremo pastor, nós temos repouso, refrigério, direção. Jesus não é apenas o nosso grande provedor, Ele é também nossa melhor provisão. Ele não apenas nos concede a paz, mas Ele é a nossa paz. Jesus não apenas nos guia pelas veredas de justiça, Ele é a nossa justiça. Aquele que está sentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos, pastoreia a nossa alma, alimenta-nos com sua graça, fortalece-nos com seu poder. Conhecer a Ele é a própria essência da vida eterna. Andar com Ele é a maior de todas as aventuras dessa vida. Glorificar a Ele é a razão da nossa existência, queridos. Fazer a sua vontade é a maior de todas as nossas metas e privilégios. Portanto, como Davi, nós podemos alçar a nossa voz e dizer que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Segundo, porque o Senhor é o nosso pastor, a consoladora companhia na adversidade. A vida cristã não é uma jornada fácil. Aqui cruzamos desertos e vales profundos. Atravessamos mares revoltos e enfrentamos ventos contrários. Porém, mesmo quando andamos pelos vales de sombra da morte, não precisamos ter medo sabemos disso não porque temos força suficiente, mas porque Jesus está conosco e Ele é forte o suficiente para nos livrar dos perigos de morte reais ou irreais. Nossa confiança decorre do fato de que Jesus está conosco em todas as circunstâncias e em todo o tempo. Não precisamos ter medo dos adversários que nos ameaçam, pois nosso pastor dá-nos a vitória sobre eles. Não precisamos ter medo, vexame ou fracasso, pois o nosso pastor nos honra, unge-nos a cabeça com óleo. Não precisamos ter medo da tristeza que ronda a nossa alma, pois o nosso supremo pastor oferece-nos robusta alegria, fazendo o nosso cálice transbordar. Terceiro, porque o Senhor é o nosso pastor, nós temos bendita comunhão para a eternidade. Não apenas nosso pastor está conosco, mas também coloca ao nosso lado 2 escudos seguros, bondade e misericórdia. E isso durante todos os dias da nossa vida. Bondade é o que Deus nos dá e nós não nos merecemos, ou seja, a sua graça. Misericórdia é o que Deus não nos dá e nós merecemos, ou seja, o seu juízo. Rodeados por bondade e misericórdia, avançamos nesse mundo guardados e protegidos. Porém, quando a carreira terminar, então habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Aqui o Senhor está conosco, lá nós estaremos com Ele para sempre, por toda a eternidade nos alegraremos. Que com essa verdade, Deus esteja abençoando a sua vida, Deus esteja abençoando o seu dia e que possamos ser sempre gratos por termos Jesus como nosso supremo pastor. Amém.